Boa tarde a todos. Estava aqui a ver que somos nós, aqui os organizadores aqui no Zoom. Talvez esperar um bocadinho. Pois, parece que não temos alternativa, não? Ok. Olá. Olá, boa tarde. Bem. Alguém confirmou para vocês? De Portugal? Da parte da escola, desculpa Maria, ias dizer alguma coisa? Ia só dizer que da parte de uma escola de Coimbra, do agrupamento de escolas Martim de Freitas, tivemos a indicação que a professora Silínia Godinho iria tentar juntar-se. Ela não conseguia garantir que os seus alunos se iriam juntar, dada a hora, já ser num período pós-aulas, mas de qualquer forma os alunos dela enviaram questões. Pronto. E foi mas para além dessa escola, que foi com quem eu tive mais em contacto, também houve outras pessoas, penso eu, e a Maria que enviou esses e-mails. Mas ninguém confirmou que ia estar presente, mas de qualquer forma podemos depois partilhar o vídeo com eles. Sim. Será gravado, não sei não é? se calhar podemos esperar mais 5 ou 10 minutos e se não aparecer ninguém, então quando começamos a sessão
e pronto, e depois eles veem noutra altura. Talvez o que a gente possa fazer também seja responder as perguntas que eles mandaram, que a professora mandou, né? Sim, E aí adicionar isso como um outro, junto com o vídeo da apresentação, o vídeo da sim. Nós vamos discussão. mostrar o vídeo de qualquer maneira. Não é? Ah, tá, beleza. Pois. Uhum. Não sei, então esperamos mais 5, 10 minutos, começamos às 7h10, se não aparecer ninguém, o que é que vos parece? Eu começava, não? Começávamos já? Talvez A mais um grande minuto, 7h05, 6h05. 6h05. Né? 6h05 depois. É que às vezes pode haver problemas de ligação e Sim, às vezes podemos pode esperar até demorar às 10, não me importa. Eu acho que até às 7h10 é um bom compromisso entre termos alguém e pronto, e conseguimos finalizar em 50 minutos, acho que conseguimos finalizar a sessão. A questão, o que é que fazemos neste entretanto? Querem partilhar alguma ideia sobre comunicação de ciência? Eu vou mandar mais um e-mail aqui, falando. Pessoal, começou. Ok. Pronto, vamos ver. Já agora aproveito para perguntar, Pedro, Uhum. alguém confirmou da parte do Brasil? Não. Não. E eu mandei mais uns 2 e-mails ontem. Eu tinha esquecido uma escola que era a maior escola no início da semana, então mandei ontem de novo. Inicialmente eles estavam bem engajados, me mandaram umas dúvidas e tal, mas depois não responderam mais, não sei. Pode ser o horário também, mais complicado. O horário é bom para o Brasil, né? Pois. Teoricamente. Mas acho que tem tanta atividade, essa pessoal tem tanta atividade online que está talvez um pouco saturado. Mas também, esta altura também é uma altura que coincide com provas, com exames, não sei se eles Verdade. não... Talvez seja o final do semestre, né? Pois. Nós temos aqui uma indicação no chat, go ahead and start. Não sei se foi agora. Não sei. Eu acho que devíamos começar, não é? Porque depois eles querem pôr isto gravado e ficamos, não é? Sim, foi há uns minutos atrás. Bom, então Ok. podemos começar então. Ok. Então, talvez. Boa tarde a todos e bem-vindos à sessão de ciência para os mais novos, Kids Review in English, no âmbito do encontro anual da OHBM, Organização para o Mapeamento Cerebral Humano. O meu nome é Inês Almeida, sou neurocientista na área da Psicologia e Neurociências na Universidade de Coimbra, em Portugal. E nesta sessão, junto-me aos meus colegas em Portugal, a Maria Ribeiro e o João Duarte, bem como a Ana Luísa Pinho, que neste momento não está em Portugal, certo? Certo. E também ao colega do Brasil, ao Pedro Pinheiro Chagas. Se quiserem saber mais sobre os investigadores envolvidos nesta iniciativa, podem visitar o site construído pela equipa coreana, que eu vou partilhar aqui no chat e vai ficar aqui para, se quiserem, depois seguir o link e ver mais.
Nesta sessão, que terá a duração aproximada de 1 hora, poderão rever o vídeo da nossa neurocientista Maria Ribeiro e fazer questões sobre a investigação que é apresentada nesse vídeo. Iremos também, se houver tempo, ter a oportunidade de responder a questões que nos foram colocadas por escrito anteriormente a esta sessão live. É importante referir que esta sessão será gravada, pelo que, se não se sentirem confortáveis com esta opção, por favor, não liguem o microfone nem a câmara. Dizer também que as questões podem ser colocadas tanto via Zoom, para quem assiste usando esta plataforma, bem como via Sparkle, para quem está inscrito no encontro da OHBM e tem essa opção. Eu vou estar atento às questões apresentadas aqui no Zoom e o meu colega João Duarte às questões apresentadas no Sparkle. Agradecemos desde já a vossa presença e a vossa disponibilidade para participar e a todos aqueles que assistem a esta sessão. Acreditamos que a ciência precisa de sair dos laboratórios e chegar à sociedade e transformar-se no contexto da sociedade, e estas iniciativas permitem que vocês conheçam o que é que os cientistas fazem e qual a importância da investigação no nosso dia-a-dia. E com isto, passo a palavra à nossa neurocientista. Olá Inês, obrigada. Eu chamo-me Maria Ribeiro, como disse a Inês, trabalho na Universidade de Coimbra na área das neurociências cognitivas e vou agora partilhar convosco o vídeo que fiz de 10 minutos sobre o meu trabalho. Ok? Espero que gostem e a seguir estamos disponíveis para responder a perguntas. Olá a todos, eu chamo-me Maria Ribeiro, sou investigadora da Universidade de Coimbra. Sou neurocientista e estudo o cérebro humano. Trabalho em 2 institutos de investigação, no CIBIT, ICNAS, e no ICBR da Faculdade de Medicina. Neste vídeo vou falar-vos sobre o que acontece no cérebro quando nos concentramos e como estes processos mudam com o envelhecimento. Imaginem que estão a jogar o jogo da toupeira. Estão muito concentrados a prestar atenção ao buraco onde se esconde a toupeira. Mal a toupeira aparece, têm de reagir rapidamente para a apanhar antes que ela se esconda novamente no buraco. Mas o que é isso de estar concentrado? O que é que acontece no nosso cérebro quando nos concentramos? Se calhar já repararam, quando estão muito concentrados, param todos os movimentos, ficam muito quietinhos, nem sequer pestanejam. No laboratório, usamos um jogo semelhante ao da toupeira para investigar porque é que as pessoas mais velhas têm mais dificuldades nestes jogos que envolvem reações rápidas. O jogo da toupeira está disponível neste sítio da internet. Vocês podem confirmar se a idade afeta o desempenho neste jogo fazendo uma competição entre pessoas de várias idades. Por exemplo, comparem as pontuações obtidas por vocês, os vossos irmãos, os vossos pais e os vossos avós. Será que as pessoas mais velhas têm mesmo mais dificuldade neste tipo de jogos? Será que as pessoas mais velhas têm pior desempenho porque não se concentram da mesma forma que as pessoas mais novas? Para testarmos esta hipótese no laboratório, desenvolvemos um teste auditivo onde apresentamos sons que têm de ser detectados pelos participantes. O primeiro som representa o início do teste. Pouco tempo depois é apresentado o som-alvo, que pode ser um de 2 sons. Se for mais agudo, representado aqui a amarelo, os participantes têm de reagir carregando no botão o mais rapidamente possível. Se for mais grave, representado aqui a verde, os participantes devem inibir a resposta motora e não carregar no botão. Estamos interessados em perceber o que acontece durante o período de concentração, o espaço de tempo entre o primeiro som, início do teste, e o segundo som ao qual os participantes têm de responder. Testamos um grupo de 36 jovens adultos com idades a rondar os 23 anos e um grupo de adultos mais velhos com idades a rondar os 60 anos. Verificamos que o grupo dos participantes mais velhos foi mais lento nas suas respostas. Será que isto acontece porque os participantes se concentram de forma diferente durante o período de concentração entre o início do teste e a apresentação do som-alvo? Para responder a esta pergunta, medimos a atividade cerebral e a atividade cardíaca dos participantes enquanto estes faziam o teste. Vamos começar pelo que acontece no cérebro. Temos aqui representado um esquema do cérebro visto de cima. O cérebro é composto por 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Aqui está representado o cérebro visto de lado, com a parte frontal, a parte do cérebro que está por trás da nossa testa virada para a esquerda. O córtex é a zona do cérebro que se encontra mais à superfície e que tem este aspecto enrugado. Se puxarmos só o hemisfério esquerdo para a frente,
ficam visíveis as áreas subcorticais, situadas no interior do cérebro. O cérebro é composto por 86 mil milhões de neurónios. Os neurónios usam impulsos elétricos para comunicar entre si, e é possível medir a atividade elétrica do cérebro usando uma técnica chamada eletroencefalografia, ou EEG. Esta técnica usa toucas colocadas nas cabeças dos participantes com elétrodos que captam os impulsos elétricos dos neurónios do córtex. A análise do sinal da EEG revelou que durante o período de concentração os participantes ativam zonas específicas do córtex. Essas zonas estão aqui representadas a vermelho. Uma dessas zonas é a área motora suplementar, que se encontra no córtex pré-frontal, entre os dois hemisférios. Estas zonas são ativadas tanto nas pessoas mais novas como nas pessoas mais velhas. Nas mais velhas, a ativação é um pouco mais acentuada. Pensa-se que esta hiperativação deve-se a um mecanismo compensatório. Provavelmente porque têm mais dificuldade neste teste, as pessoas mais velhas ativam mais neurónios. Observamos também que ao longo das várias repetições deste teste, a ativação cortical não é sempre igual. Às vezes, durante o período de concentração, vemos uma grande ativação da área motora suplementar. Outras vezes, esta ativação é menos pronunciada. Esta variação correlaciona-se com os tempos de reação, ou seja, quando a área motora suplementar mostra grande atividade, os participantes respondem rapidamente. Quando a área motora suplementar mostra pouca atividade, os participantes respondem lentamente. Portanto, a ativação da área motora suplementar durante o período de concentração reflete a capacidade dos participantes de reagir rapidamente. O EEG estuda a parte mais superficial do cérebro, o córtex. Para conseguirmos estimar a atividade das zonas mais profundas do cérebro, usamos outra técnica chamada pupilografia. Com esta técnica, medimos o tamanho da pupila. A pupila é a zona preta do centro do olho, localizado no meio da íris. A pupila regula a quantidade de luz que entra no olho. Fica mais pequena quando estamos numa zona de muita luminosidade ou maior quando estamos no escuro. No entanto, a pupila também varia de tamanho de acordo com a nossa concentração. Quando estamos muito concentrados, por exemplo, a fazer um cálculo mental, a pupila aumenta. Podem experimentar isto em frente a um espelho e verificar se realmente a pupila muda de tamanho. A pupila reflete o nosso estado de concentração, que por sua vez está associado à ativação dos núcleos neuromodulatórios do tronco cerebral, que é a área cerebral que liga o resto do cérebro à medula espinhal. Os núcleos neuromodulatórios do tronco cerebral controlam o nosso estado de alerta e a pupila é uma medida indireta da sua ativação. Neste gráfico, no eixo horizontal está representado o tempo em segundos. O 0 representa o início do teste. Entre 1 e 2 segundos é o período de concentração. No eixo vertical está representado o aumento do diâmetro da pupila durante o teste. 0 é o diâmetro da pupila no início do teste. Nesta linha está representada a alteração do tamanho da pupila do grupo de jovens. Podemos verificar que a pupila aumenta após o início do teste, atinge o valor máximo cerca de 3 segundos depois e regressa ao valor inicial. Este aumento da pupila significa que durante o período de concentração houve um aumento da atividade nos núcleos neuromodulatórios do tronco cerebral. Será que os adultos mais velhos ativam da mesma maneira estas zonas do tronco cerebral? A linha cor de laranja representa aqui a dilatação da pupila no grupo de pessoas mais velhas. Como podem verificar, a dilatação da pupila até é um bocadinho maior no grupo mais velho. Também verificamos que quanto maior é a dilatação da pupila, mais rápida é a reação dos participantes. Em resumo, quando nos concentramos, ativamos o córtex pré-frontal, em particular a área motora suplementar e as áreas do tronco cerebral que modulam o nosso estado de alerta. E o que é que acontece no coração quando nos concentramos? O coração não bate sempre ao mesmo ritmo. Às vezes é mais lento, outras é mais rápido. Vários fatores afetam o nosso batimento cardíaco, como por exemplo a respiração. Neste estudo investigamos se a concentração também é um deles. Neste gráfico está representado o tempo no eixo horizontal em segundos. O 0 representa o início da tarefa e o período de concentração acaba por volta dos 2 segundos. No eixo vertical está representada a alteração do batimento cardíaco. O 0 representa o batimento cardíaco no início do teste. Os valores negativos representam uma diminuição do batimento cardíaco e os positivos um aumento. A linha azul representa o batimento cardíaco do grupo de jovens. Vemos que o batimento cardíaco diminuiu durante o período de concentração, ou seja, o coração bate mais lentamente. No fim do teste, o coração volta a acelerar e regressa ao valor inicial. Verificamos também que os participantes que mostravam uma maior desaceleração cardíaca também eram aqueles que respondiam mais rapidamente neste teste, sugerindo que a desaceleração do coração é uma parte importante do processo de concentração. E nos adultos mais velhos?
Nos adultos mais velhos, representados pela linha cor de laranja, também observamos uma desaceleração do coração. Quando as pessoas mais velhas se concentram, o coração delas também bate mais lentamente. No entanto, esta modulação cardíaca não é tão acentuada como nos jovens. Esta observação sugere que, quando nos concentramos, o nosso cérebro envia um sinal ao coração para bater mais lentamente. Esta ligação cérebro-coração parece estar enfraquecida nos adultos mais velhos. Mas por que é que, quando nos concentramos, o coração bate mais lentamente? Ainda não temos uma resposta concreta a esta pergunta e serão necessários mais estudos para percebermos a importância da interação cérebro-coração na nossa capacidade de concentração. Assim como o nosso cérebro controla o batimento cardíaco, enviando informação ao coração, também o coração envia informação de volta ao cérebro. Sempre que o coração bate, há um grupo de neurónios que são ativados e processam essa informação. Esta ativação neuronal poderá criar ruído no cérebro e atrapalhar a nossa capacidade de concentração. Talvez por isso o nosso cérebro diga ao nosso coração para bater mais devagarinho quando nos temos de concentrar. Em resumo, quando nos concentramos, ativamos o nosso córtex pré-frontal, dilatamos as pupilas e o coração bate mais lentamente. Nas pessoas mais velhas, o coração não desacelera tanto como nos jovens. Este estudo foi executado em colaboração com o professor Miguel Castelo Branco e publicado em revistas internacionais com revisão por pares. E estes estudos só são possíveis com a colaboração de voluntários. Se tiverem disponibilidade e interesse em colaborar connosco, por favor, inscrevam-se na nossa base de dados de voluntários do CIBIT. Se tiverem dúvidas e quiserem saber mais sobre este trabalho, juntem-se a nós numa sessão de perguntas e respostas, dia 24 de junho, pelas 6 da tarde. Este trabalho foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Ok, Batemos espero palmas que à tenham Maria. gostado. Obrigado. E agora, se Obrigado. calhar abríamos a sessão aos presentes, não é? Sim, eu penso Ah. que a Inês já fez uma breve introdução de todos nós. Sim. Se alguém quiser dizer mais 2 ou 3 palavras sobre si mesmo, penso que será agora. Ana, Pedro. Eu sou brasileiro, né, de Minas Gerais, e atualmente faço um pós-doc na Universidade de Stanford, então moro em São Francisco, na Califórnia, e eu estudo como o cérebro, como a gente faz matemática. Quais são as regiões do cérebro que estão ativadas, quais são a ordem de ativação dessas regiões do cérebro, e a gente trabalha com um método muito interessante que é de registros intracorticais, com EEG intracortical. Então, a gente trabalha com pacientes que têm epilepsia e eles têm eletrodos implantados no cérebro, então a gente mede a atividade do cérebro diretamente do córtex ou subcortical também. E aí a gente colabora com esses pacientes para eles fazerem essas tarefinhas, esses joguinhos, às vezes, como a Maria mostrou, e no nosso caso são cálculos aritméticos, então a gente vê quais são as regiões que estão ativadas para o cálculo, quais regiões estão ativadas mais, se o cálculo é difícil, se o cálculo é fácil, e a partir disso a gente tenta entender mesmo as bases cerebrais da aritmética. Boa, Pedro. Portanto, eu também posso introduzir. O meu nome é Ana Luísa, eu sou investigadora pós-doutoral na área das neurociências da cognição e tenho estado nestes últimos anos associada aos institutos Neurospin e INRIA, localizados nos arredores de Paris, em França. Mas na verdade vou muito em breve mudar-me para Londres, Ontário, no Canadá, onde vou continuar a fazer investigação, mais especificamente no desenvolvimento de técnicas para construir atlas com o mapeamento cognitivo do cérebro humano. Isto envolve a agregação de uma grande quantidade de dados de estudos diferentes que já foram feitos ou de estudos ainda por executar, que nós o faremos nas nossas experiências. E também, paralelamente a isso, vou estudar com mais especificidade o cérebro
quando o cérebro se comporta durante o desempenho de tarefas de caráter musical, portanto, associadas à música. Boa, obrigado, Ana. Eu vou só dizer que eu sou o João, eu sou colega da Inês e da Maria, no mesmo Instituto de Investigação, e utilizo uma técnica de imagem, ressonância magnética, para estudar algumas doenças do cérebro. Mas eu, se calhar, agora passaria a palavra a algum dos nossos, da nossa assistência, que queira fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu sei que temos aqui algumas pessoas a assistir, estão à vontade para intervir ou escrever no chat sobre o trabalho da Maria ou alguma outra questão. Já temos uma pergunta. Boa pergunta. Temos a Mariana que diz, Olá Mariana, quando tenho dificuldades em me concentrar, posso respirar fundo para acalmar o batimento do coração e assim concentrar-me melhor? Maria, o que é que dizes sobre Eu isto? acho que é uma boa ideia, dado que nós descobrimos que quando nos concentramos, que o facto do coração bater mais lentamente faz com que consigamos ter uma melhor performance neste tipo de tarefas. Mas acho que não há nenhum estudo específico, não é? Agora são hipóteses que nós vamos pôr e para estudar daqui para a frente. Também quando nós pensamos na concentração, há vários tipos de concentração. Uma coisa é nós concentrarmos, por exemplo, numa palestra de 1 hora, e estarmos 1 hora concentrados. Outra coisa é estarmos concentrados durante uns segundos à espera de um estímulo ao qual vamos responder o mais rapidamente possível, não é? Mas, de qualquer maneira, quando o nosso coração está a bater muito rapidamente e nós nos sentimos ansiosos, estamos num estado de espírito que não é muito conducente à concentração. Portanto, eu acho que acalmarmos poderá, sim, melhorar a nossa capacidade de concentração. Obrigado, Maria. A Mariana também agradece. E isto vale em qualquer situação, não é? Não só quando estás a tentar realizar uma tarefa. Como tu disseste agora no fim. Estamos nervosos por uma razão qualquer. Sim, mas também podemos estar calmos demais e estamos tão calmos que não saímos da cama. Portanto, há ali um equilíbrio, não é? Bem, acho que aqui no Zoom não temos por enquanto, mais nenhuma pergunta. Nós recebemos algumas perguntas previamente por e-mail escritas, se calhar. Vamos responder a algumas delas enquanto esperamos por mais alguma intervenção. Sim. Eu não sei se querem escolher uma pergunta que vos tenha chamado a atenção particularmente. Se quiserem, começo eu. Uma das perguntas que nos enviaram era qual a razão de existirem diferentes QIs nas pessoas, quocientes de inteligência. Eu achei esta pergunta bastante engraçada e bastante interessante. Eu diria que o cérebro, tal como todo o nosso corpo, é um órgão que pode ser diferente, pessoa para pessoa, não é? Tal como nós todos temos, uns têm cabelo liso, outros têm cabelo encaracolado, olhos azuis, olhos verdes, pernas mais compridas ou mais curtas, etc. O nosso cérebro também é diferente de pessoa para pessoa e pode funcionar de maneiras diferentes. E este QI, que muitas vezes nós ouvimos, às vezes em notícias, também na televisão ou assim, que QI é a abreviatura de quociente de inteligência, na verdade é uma medida que nós arranjamos, que nós desenvolvemos do funcionamento do cérebro para poder compará-lo entre pessoas e se funciona de maneira que nós chamaríamos normal ou como a média das pessoas, como a maioria das pessoas. E, portanto, este QI pode ser diferente simplesmente porque os cérebros das pessoas funcionam de maneira diferente, não querendo isso dizer que um QI maior ou menor, a pessoa é automaticamente mais inteligente ou mais esperta, a não ser que esta medida seja mesmo muito diferente do que é a média na maioria das pessoas, digamos assim. No fundo, este QI é uma medida e sim, pode ser diferente de pessoa para pessoa, assim como qualquer outra característica do nosso corpo. Sim. Algum de vocês quer comentar?
Depois há coisas que nós podemos fazer para que o nosso cérebro funcione bem, tão bem quanto possível. Coisas como alimentar-se bem, dormir bem, estudar o suficiente, ler bastante. Portanto, tudo o que exercita o cérebro e que permita também ao cérebro descansar à partida, fará com que o cérebro funcione melhor e em consequência disso, estas medidas de QI serão um bocadinho mais altas ou serão tanto melhores. Obrigada, Sim. João. Algum de vocês quer escolher uma pergunta que vos tenha suscitado interesse? Ou se quiserem comentar esta? Pronto, podemos ir avançando pelas perguntas. Ana? Pronto, eu posso responder a uma pergunta que foi feita, se podemos perder neurónios e se sim, como podemos evitar essa situação? A resposta é sim. Ao longo da nossa vida vamos perdendo neurónios. Nós nascemos com um determinado número fixo de neurónios, quase 100 milhares de milhão de neurónios, são muitos neurónios. E ao longo da nossa vida esse número vai diminuindo. Na verdade, existem alguns cientistas que afirmam a existência da chamada neurogênese nos seres humanos, ou seja, a formação de novos neurónios durante o nosso período de vida. Mas essas teorias, infelizmente, não são consensuais e, de qualquer forma, se houver, ela é bastante inferior à quantidade de neurónios que vamos perdendo. Portanto, a melhor forma de não perdermos neurónios, inclusivamente estimular novas ligações entre eles, a chamada neuroplasticidade, é praticar hábitos de vida saudável. Por exemplo, dormir horas suficientes durante a noite. Na verdade está confirmado que a falta de sono leva à degeneração de um determinado tipo de neurónios que é importante para o nosso estado de alerta e de vigília. Também fazer uma boa alimentação, comer alimentos frescos, evitar comida processada. Alguns estudos, inclusive, sugerem que alimentos à base de gorduras industriais e açúcares refinados levam à diminuição do hipocampo, uma região do cérebro que está intimamente ligada com a retenção da memória. E pronto, fazer exercício físico também é extremamente importante porque estimula a produção de proteínas associadas à formação de novas ligações sinápticas, portanto, entre os neurónios. E por último, pronto, uma recomendação que vos deixo acima de tudo para a vossa futura vida adulta é fazer uma boa gestão de vida e evitar o stress, porque o stress também pode danificar a nossa estrutura neuronal com o passar do tempo. É isso. Obrigada, Ana. Eu posso responder a outra, então se entretanto aparecerem mais, se tiverem mais perguntas, por favor levantem a mão ou escrevam no chat. Sim. Estas perguntas que nós estamos a responder foram-nos passadas pelos alunos da Escola Martim de Freitas de Coimbra. Então uma das perguntas era qual o tempo máximo de concentração de um adolescente? E então eu acho que há estudos já bastante antigos que sugerem que o máximo que nos conseguimos concentrar é de 90 minutos, ou seja, 1h30. Depois disso temos de tirar uma pausa de cerca de 15 minutos. Mas na realidade não é bem assim, porque depende no que nós nos estamos a concentrar. Diferentes tarefas têm necessidades diferentes e nós podemos nos conseguir concentrar melhor em certas tarefas do que outras. Por exemplo, mesmo se nós estivermos a ver uma palestra que é aborrecida, se calhar não conseguimos estar concentrados durante 1 hora, mas se estivermos envolvidos numa tarefa a construir um barco de madeira ou qualquer coisa na qual nós tenhamos de mexer e interagir com estímulos diversos e desafiantes, se calhar conseguimos nos manter concentrados durante um período de tempo maior. E mesmo os adultos, os estudantes universitários,
não conseguem estar concentrados numa aula durante 50 minutos. Os estudos mostram que durante cerca de 1/3 de uma aula de 50 minutos, os alunos estão distraídos. E isto acontece mesmo no início da aula, mesmo nos primeiros 15 minutos, os alunos distraem-se. Ninguém está concentrado durante uma hora seguida. O que acontece é que a nossa mente vagueia, nós estamos concentrados na aula, como de repente estamos a pensar noutras coisas. E este vaguear da mente acontece não só quando nos distraímos com qualquer coisa, sem querer, como por querer, porque se calhar a aula não nos interessa e nós achamos que é mais produtivo estarmos a pensar no que vamos fazer a seguir, o que vamos comer para o almoço, etc. Portanto, o que é importante notar aqui é que não existe um tempo máximo de concentração, mas mesmo que não consigamos estar concentrados durante muito tempo, que haja pequenas distrações, estas pequenas distrações não são o fim do mundo, nós conseguimos sempre depois voltar à tarefa e continuar a tarefa. Este vaguear da mente, de certa forma, é uma coisa natural que acontece a toda a gente. O que é que acham? Boa, Maria. É. Algum de vocês quer comentar esta resposta da Maria? Acho Esta que pergunta é interessante, não é? Eu acho que Nós também ouvimos tem uma muito outra falar coisa. naqueles 90 minutos. Desculpa, Pedro, diz. Não, acho que também tem uma outra coisa que eu acho que tem uns estudos muito interessantes mostrando como a gente tem uma impressão de que a concentração ou que a atenção é algo estável, mas que, na verdade, ela flutua de uma forma muito rápida, na verdade, e tem um ritmo de flutuação que pode ser medido com uma precisão grande. E tem uma tarefa interessante que faz isso e que mostra que, mesmo quando a gente acha que está 100% concentrado, vamos dizer assim, tem uma flutuação, a atenção varia. Então, tem momentos de mais atenção e momentos de menos atenção, e essa variação ocorre mais ou menos 4 vezes por segundo na frequência θ. E isso é muito interessante porque... E isso é encontrado também em chimpanzés, por exemplo. Eles fizeram esses estudos também com bonobos e com outros primatas. Então, sugere que esse ritmo é parecido em outros primatas e que tem uma base talvez evolucionária para isso, porque se você está pensando, concentração ou atenção é algo que consome energia, né? É uma coisa que você tem que exige um certo esforço. E se a gente estivesse totalmente concentrado no ambiente o tempo inteiro, a gente talvez ia consumir muita energia. Então, essas flutuações talvez elas sejam formas de otimizar o consumo de energia, mas ao mesmo tempo a gente não pode apagar totalmente. A gente apaga quando a gente vai dormir, mas aí tem outros mecanismos que explicam. Mas é como se a gente tivesse momentos de mais atenção e menos. Essa flutuação rápida dentro de um espaço curto garantiria que a gente estivesse sempre atento, mais ou menos, para coisas que iam acontecer, mas suficientemente descansados por algum período pequeno, assim, também. Então, uma forma de garantir, ao mesmo tempo, uma concentração, mas também não precisa ser total concentração o tempo inteiro. Então, tem esses momentos de flutuação que eles acontecem bem rápido, assim. Eu posso fazer um comentário da pergunta, uma outra pergunta sobre o sonho, que eu acho muito interessante esse tema, e eu queria fazer a indicação de um livro que foi publicado em 2019. Queres ler a pergunta, Pedro? Desculpa. Queres A ler só? pergunta é: como se processam sonhos no nosso cérebro? Claro, acho que é uma pergunta que, dos primórdios da humanidade, a gente tenta sempre responder. Isso é uma coisa esquisita, né? Porque consciência é mais ou menos definida como o momento que a gente acorda, né? E ela vai embora quando a gente vai dormir. Mas no sono, acontece algo esquisito, que a gente tem uma consciência, apesar de estar dormindo, né? E para que serve isso, né? Então, é uma pergunta super interessante, a gente ainda está tentando responder, claro, mas tem umas teorias muito legais, né? Eu indico um livro de um pesquisador, um neurocientista brasileiro do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, chamado Siddhartha Ribeiro. Não sei se vocês conhecem o Siddhartha.
Ele tem um livro publicado em 2019, chama O Oráculo da Noite. É um livro sobre sonho. É uma pesquisa dele de 10 anos, 20 anos, que ele estudou muito a função do sono em animais e cada vez mais ele vem para o humano. E tem uma teoria muito interessante do que para que servem os sonhos, né? Então, uma das ideias é essa ideia de oráculo. A gente geralmente, o sonho é como se tivesse uma função de ensaio mental de possíveis futuros, assim, que vão acontecer na nossa vida. Então, é como se durante o sono a gente sonhasse com possibilidades de um futuro, assim, que iam acontecer. Então, por exemplo, sejam elas negativas ou positivas. Então, por exemplo, você pode, um dia, né, daqui a uma semana você tem uma prova, e aí você sonha que você chegou sem o seu lápis na prova. Então, ou que você perdeu o horário e chegou atrasado e perdeu aquela prova. Então, essa é uma das ideias que, pô, então significa que você vai fazer talvez mais atenção para aquele momento quando ele chegasse, porque você já viveu a potencial situação de você perder aquele compromisso, por exemplo. Então, é muito interessante, porque várias culturas, inclusive, achavam que o sonho era, de fato, um oráculo que iria, de fato, prever seu futuro, assim, que aquilo, de fato, iria acontecer. Então, e aí, paralelo a isso, tem umas teorias muito interessantes do sono também, de consolidação da memória. Então, aparentemente, muitas das coisas que a gente aprende, a gente consolida esse aprendizado durante o sono, e a gente precisa dormir por causa disso. E o Siddhartha, junto com um outro colega, Felipe Pegado, fizeram um estudo foi publicado ano passado, talvez, eu acho, na revista Current Biology. Eu vou colocar o link aqui, que é sobre o benefício de sonecas depois do aprendizado de ortografia. Muitas crianças, elas trocam, fazem o que chamam de escrita em espelho, né? Elas escrevem as letras, especialmente letras que têm uma simetria especular, né? Que é, por exemplo, P e B, por exemplo. E aí eles, depois de uma aula ensinando as crianças mais explicitamente a diferença entre essas letras, depois puseram as crianças para tirar uma soneca. E eles viram que as crianças que fizeram a soneca depois, é soneca em Portugal também, a gente fala essa palavra? Uma pequena dormida. Uma pequena Nós cesta, uma percebemos. pequena Sim, cesta, Cesta, mas uma nós sabemos o cesta. pequena que é. cesta. Uma cesta, boa, obrigado. Uma cesta, elas beneficiaram mais desse aprendizado. Então, mostrando que tem uma relação mesmo causal. E a gente já sabia com animais isso, outros animais, mas mostrando agora em humanos com crianças que tem uma relação. Então, é muito interessante. O sono tem essa função dupla, aparentemente, consolidação de memória, do ponto de vista cognitivo, né? Consolidação do aprendizado, mas também no sonho de previsão ou de ensaio mental de possíveis futuros que podem te proteger ou te fazer navegar no mundo de forma mais segura, assim. É melhor acontecer no sonho do que acontecer na vida, né? Um acidente, por exemplo. As coisas más, se for as coisas boas, é melhor, é bom que se replique, que se E verifique é bom sonhar com coisas boas também, porque você talvez dá uma motivação para você seguir, você viver um pedacinho daquela emoção boa e falar, não, então eu vou fazer isso virar realidade, né? Então tem uma relação de realização do sonho também. Então, eu acho muito interessante esse livro. Eu indico muito, é muito bem escrito, muito de divulgação científica, assim, não é para especialistas, é muito bom. Eu deixei aqui no chat, Pedro, o link da Amazon para o livro, para o Oráculo da Obrigado, Noite. muito bom. No Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, eu não sei em Portugal se já saiu, mas eu vi que já foi traduzido para outras línguas também, para o inglês, espanhol. Né? Muito interessante. Ok. Alguém tem alguma pergunta, então, que queira fazer das pessoas que estão aqui presentes? Talvez uma Continuamos com as criança, nossas perguntas. talvez o Rui, uma criança temos, possa fazer uma pergunta para nós. É Por escrito. exemplo, quando... Não entendi. Força, Rui.
Por exemplo, quando sentimos medo, como é que o nosso cérebro processa essa informação? Boa pergunta. Eu, Nós, se calhar, uma coisa que era uma das perguntas também que foi mandada pelos alunos da escola, que era o que acontece quando nos assustamos, não é? E quando nos assustamos há uma ativação do nosso sistema nervoso simpático, que nos põe mais alerta. A outra pergunta era o que acontece às nossas pupilas, que as nossas pupilas dilatam, o nosso coração também bate mais rapidamente e há uma série de alterações fisiológicas e alterações no cérebro que façam com que nós fiquemos mais sensíveis ao que nos rodeia. Portanto, nós conseguimos processar melhor todos os estímulos, todos os sons, as imagens, o tacto, e isso faz com que nós estejamos mais preparados para enfrentar o perigo que nos assustou. Portanto, se nós ficamos assustados é porque achamos que há um perigo iminente e vamos ter que reagir rapidamente a esse perigo, não é? E qual é que foi mesmo a pergunta, Rui? Desculpa, era esta a pergunta. O que acontece ao nosso cérebro quando nós nos assustamos, não era? Exato. Sim, e portanto, quando nos assustamos, o que acontece é que nós aumentamos a nossa sensibilidade a todos os estímulos sensoriais que nos rodeiam para conseguirmos detectar melhor e conseguirmos ao mesmo tempo também reagir mais rapidamente. Portanto, é um bocado o equivalente também quando nós estamos muito concentrados, em que nos paramos, portanto há uma inibição motora, paramos e ficamos muito, muito atentos ao que nos rodeia para conseguir reagir rapidamente. A Inês se calhar também poderá completar com o fight and flight. Portanto, nós ou paramos e ficamos muito atentos para reagir rapidamente, ou fugimos e não olhamos para trás. Ok, obrigada. Aproveito, pronto, penso que a Maria fez o sumário da informação. Isto dizer também que em ciência, não é? São sempre teorias, não é? Que nós temos e acabamos por tentar explicar e vamos adquirindo dados que nos vão apontando neste sentido ou naquele. E a tua pergunta também me fez lembrar um bocadinho outra pergunta que foi feita. Eu não sei, Rui, tu és da Escola Martim de Freitas? Ok, fez-me lembrar outra pergunta que também nos chegou da escola, que eu achei muito curiosa também, porque é que nos lembramos melhor de momentos maus dos momentos maus e não tanto dos bons. E que acaba por também estar relacionado um bocadinho com o que a Maria estava a dizer, não é? A questão de quando nos assustamos, não é? Temos toda uma resposta para lidar com aquilo que nos provoca o susto. Mas eu achei piada a pergunta porque eu pensei, esta questão até, no fundo, é uma questão de investigação. Antes de perguntar o porquê, podemos perguntar, é mesmo assim? Lembrando-nos sempre melhor dos momentos maus relativamente aos bons? Ou há aqui algum fator que pode estar aqui a confundir ou por em diante? Há alguns investigadores, nomeadamente trabalhos de uma investigadora da Elizabeth Kensinger, que diz que, de facto, as memórias contêm uma carga emocional, são mais facilmente, portanto, é mais fácil nós termos memórias de eventos com uma carga emocional, ou seja, que despertaram em nós emoções. Relativamente a outras memórias, por exemplo, de coisas que tu tens de decorar na escola, por exemplo, que vocês têm de decorar na escola. Mas que também há uma troca, portanto, nós, quando nos concentramos, há qualquer coisa que no nosso dia-a-dia, não é? Aparece-nos qualquer coisa, por exemplo, que nos assusta. Nós facilmente, se calhar, os trabalhos desta investigadora dizem que nós facilmente temos informação acerca do item com a carga emocional, portanto, do item que nos assusta, não é? A forma, por exemplo, ou a cor do carro, imaginando que vamos a passar na estrada e vemos de repente um carro a vir na nossa direção. Se calhar decoramos mais ou menos a cor do carro, mas que acabamos por depois há uma troca no sentido em que tudo o resto acaba por ficar um pouco apagado da nossa memória.
Agora, isto supostamente é um evento negativo, e depois temos outros eventos que são positivos. Por exemplo, a ida à festa de aniversário de uma amiga, ou quando os nossos pais estão muito contentes connosco. Portanto, nós quando falamos de positivo e negativo estamos a falar de valência, não é? Uma coisa é boa, uma coisa é má. Mas para além da valência, nós temos também outra dimensão, que é a dimensão do arousal ou da intensidade do estímulo. E, portanto, nós podemos ter uma coisa muito boa ou uma coisa medianamente boa, não é? Portanto, nós podemos comer uma banana, nem gostamos assim muito de bananas, mas até gostamos, não é? Sacia-nos a fome, é bom. Ou podemos comer, por exemplo, o nosso prato preferido quando já não o comíamos há um mês, e se calhar esse evento sabe-nos mesmo bem. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença de intensidade. E a minha questão, voltando à questão que nos foi colocada, do porquê é que nos lembramos melhor de momentos bons, momentos maus relativamente aos bons, a minha questão é, lembramos mesmo? Ou, no fundo, o que acontece é que geralmente os eventos maus, os eventos negativos de que nos lembramos são eventos com uma intensidade muito grande, comparativamente a eventos bons que têm uma intensidade menos forte, não é? Por exemplo, nós podemos gostar de borboletas, mas não podemos comparar, lembrar-nos de uma borboleta que voou ontem na estrada com um carro, por exemplo, a vir na nossa direção. A intensidade dessas duas situações é muito diferente. Portanto, se calhar mais facilmente nos lembramos de um carro a vir na nossa direção do que uma borboleta que vimos a vir a voar ontem. E, portanto, para responder a esta questão, temos que ter em conta tanto a questão da valência, o positivo e o negativo, como a questão da intensidade da situação ou do estímulo. O facto de nos lembrarmos, se calhar, melhor de uma determinada situação, e aqui se calhar pode, entrando em intensidade do estímulo, pode depois estar relacionado com questões de sobrevivência também, lá está, a questão do nosso corpo, quando nos assustamos, o nosso corpo prepara uma data de respostas, não é? O coração bate mais rápido e por aí adiante. Tem muito a ver com esta capacidade de sobrevivência e eventos, se calhar com uma maior carga emocional, mais intensos, se calhar têm mais a ver com a questão de uma maior probabilidade de sobrevivência e depois se calhar mais facilmente os retemos, mais facilmente os memorizamos porque são importantes para nos lembrarmos numa situação futura. A Mariana fez uma pergunta no chat também, que ela diz, então se tivermos medo de um teste, isso ajuda-nos a concentrarmos melhor no teste? Eu posso só dar uma chega e depois tu dás outra. Eu diria que a questão de se tivermos medo de um teste, quando temos medo de um teste, se calhar, em vez de nos focarmos no medo, podemos nos focar, mas pensar, ok, eu tenho medo disto, o que é que eu tenho medo? Porquê é que eu tenho medo? Tenho medo de de falhar no teste? Portanto, ver aquilo que realmente tentar analisar essa situação, o que é que nos provoca medo. E o facto de termos medo, de facto, imaginando, tenho medo de falhar no teste, então o que é que pode fazer com que se reduza essa probabilidade de eu falhar no teste? Se calhar é eu preparar-me melhor para o teste, não é? Há coisas que podemos controlar, há outras que não. As coisas que podemos controlar é tentar estudar um bocadinho mais, dormir mais, como já se falou aqui também, e portanto se calhar não é uma relação tão direta, não é? Mas se calhar é uma relação indireta. Ok, eu tenho medo deste teste porque posso ter uma má nota, então o que é que eu posso fazer, não é? É um alerta, o que é que eu posso fazer para reduzir essa probabilidade de acontecer aquilo que eu receio. E passo a palavra. O Pedro também queria dizer alguma coisa, mas eu só agora, muito brevemente, acho que a Mariana estava a falar quando nós estamos assustados, como ficamos muito concentrados e muito atentos,
se o estar assustado num teste faz com que consigamos também estar muito atentos. Se calhar o tipo de concentração que nós precisamos quando estamos a fazer um teste não é o tipo de concentração que nós precisamos quando estamos numa situação de perigo em que temos que reagir rapidamente. E, portanto, quando nós falamos em concentração, há muitos tipos de concentração, há muitas situações, e estas situações provavelmente exigem efeitos diferentes do nosso cérebro, estados diferentes cerebrais para conseguir um bom desempenho. Pedro, alguma coisa a acrescentar? Eu só queria fazer um pequeno comentário adicional que o Rui perguntou sobre medo, né? Tem uma estrutura no cérebro chamada amígdala, eu mandei o link aqui na Wikipédia da localização para ele ver, que é classicamente associada ao medo. Então, vários estudos já mostraram, classicamente com animais, que se você tira a amígdala, o animal perde o medo de predadores, etc. E isso foi mostrado em humanos também, com uma paciente que tinha lesão nas duas amígdalas, porque tem duas, uma em cada hemisfério do cérebro, e que ela perdeu a capacidade de ter medo. Então, eles fizeram vários experimentos e depois também questionários na vida, e era uma pessoa que não tinha mais medo, porque perdeu essa estrutura que é crucial para o processamento do medo. Então, tem uma localização, tem um circuito no cérebro que processa essas informações que normalmente gerariam medo. Se você tem esse circuito danificado, você perde essa capacidade tão importante que é associada à proteção. E, ao mesmo tempo, uma desfunção desse sistema, que ele fica mais ativado do que deveria, também pode causar um aumento do medo. Então, pessoas que têm muito medo depois de uma situação traumática também têm esse circuito alterado, mas para mais medo do que menos medo, né, quando ele está lesionado. Queria só complementar. Queria só complementar o que o Pedro e a Inês disseram sobre a questão das memórias e do medo, com a função de uma outra região do cérebro também muito importante, que é o hipocampo. É uma região associada ao sistema límbico, portanto também está intrinsecamente ligada à amígdala, que faz a regulação do medo, e portanto neste caso o hipocampo é muito importante na consolidação das nossas memórias e vai precisamente fazer a consolidação das nossas memórias em regulação com as nossas valências emocionais. Portanto, quanto mais emoção nós tivemos a experienciar uma determinada situação, essa situação vai ser então mais bem registada nas nossas memórias através do hipocampo. Portanto, o hipocampo é responsável por esse processo. Era isso que... Eu acho que também podemos distinguir aqui, nós estamos quase a acabar, temos mais 4 minutos, mas podemos distinguir aqui o medo e o estar nervoso. Quando eu estou, às vezes nós estamos um bocadinho nervosos quando vamos fazer um teste ou um exame, não é? E às vezes é bom estar um bocadinho nervoso, porque quer dizer que estamos mais concentrados, não é? Porque há uma ativação do sistema simpático que nos ajuda a concentrar. Mas se estivermos muito nervosos, então estamos tão nervosos que nem nos conseguimos concentrar. E, portanto, há aqui um equilíbrio também da importância da ativação destes sistemas cerebrais. Aqui eu não diria o medo, não sei como é que o medo pode nos pôr um bocadinho nervosos ou pode nos levar a estar nervoso demais e então a ter essa dificuldade de concentração. Ok? Se calhar aqui também entra a questão da intensidade. Se nós sentirmos muito medo, se calhar acabamos por, de repente, não conseguimos fazer mais nada. Se sentirmos um bocadinho de medo, se calhar há espaço para outras coisas, não é? É tal questão da curva, aquilo que tu estavas a dizer, se calhar se nos sentirmos um bocadinho nervosos, se calhar é funcional, não é? É bom. Mas se calhar se nos sentirmos muito, muito, muito nervosos, acabamos por de repente já não nos conseguimos concentrar em nada. Já estamos ali. Que é também o que a Mariana, desculpa Inês, é exatamente isso que a Mariana está também a comentar no chat, que sente que medo a mais, depois até se esquece do que é que já estudou, não é?
Pois, há aqueles estudos que no fundo há é a tal questão dessa troca, portanto, quando há uma carga emocional muito grande relativamente, por exemplo, relativamente ao estímulo teste, não é? Acabamos por, se calhar, depois lembrar-nos do teste, mas se calhar depois todo o contexto acaba por não propiciar a que nós nos consigamos concentrar noutras coisas e lembrar, porque depois também há esta associação entre atenção e memória. Nós às vezes dizemos, tenho uma péssima memória e não me consigo lembrar de nada. Quando antes da memória nós temos que prestar atenção a qualquer coisa, pelo menos falando da memória explícita, para conseguirmos memorizar essa coisa, e portanto é importante também conseguirmos prestar atenção para de facto retermos aquela informação. Se nós não prestarmos atenção, como é que podemos de facto memorizar aquilo, não é? Isto dava pano para mangas, agora começávamos aqui a trocar questões e perguntas. Se calhar vamos ter que acabar, falta 1 minuto, eu não sei se eles nos vão acabar. Se calhar agradecer a toda a gente que está presente, tem os nossos contactos, se quiserem podem fazer perguntas, então enviar mais perguntas por e-mail, teremos todo o gosto em responder e continuar a interagir. Sim, podem responder aos e-mails que receberam. Obrigada pela vossa presença e pelas vossas questões, que também nos fazem pensar, isso é muito importante. São as questões fundamentais, né? São as questões fundamentais que a gente tenta ignorar um pouco às vezes para tentar pesquisar de uma forma mais precisa, mas são as boas questões mesmo. Para formular novas experiências. Verdade. Sim. E chegar a novas conclusões. Pessoal. Obrigada. Obrigado a todos também. Eu não sei se o Keith vai parar a sessão. Pois. Okay, the live stream is over. Thank you guys, you were great. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Adeus a todos. Adeus. Bye bye. Deus. Obrigado.